Oi, gente. Eu sou a Natália Perrone. Estou aqui com meu amigo Lucas Vasconcelos. Nós somos a equipe de História do Crescendo. E hoje a gente vai conversar com vocês alguns pontos importantes sobre a chamada Era Vargas, que é de 1930 até 1945. A gente colocou para vocês, primeiro, o pré-contexto da chamada Era Vargas. No começo do século XX, no Brasil, a gente vai ter uma hegemonia política e econômica das grandes oligarquias. Com isso, a gente vai ter a famosa política do café com leite, que é um desdobramento, né, de poder entre dois estados, São Paulo e Minas. Vai ter um revezamento de representatividade do poder desses dois estados. É muito importante, a gente até finalizou para vocês ali, a gente entender um aspecto importante mundial que vai ter influência no Brasil, que é a crise de superprodução, que é a crise de 29. Como a gente já falou na outra aula para vocês, a crise de 29, de 1929, é a queda da Bolsa de Nova York, que vai gerar uma crise econômica mundial. O Brasil, nesse momento, a gente tem como maior produto exportador o café. Com a crise, a gente deixa de exportar o café, trazendo prejuízo para os empresários, fazendo com que esse excedente de produção sobre e não seja vendido. Com isso, você vai ter uma ruptura dessa política do café com leite. Você vai ter, de um lado, São Paulo, no outro você vai ter Minas com uma nova aliança, chamada Aliança Liberal, juntando o Rio Grande do Sul e a Paraíba. Então a gente tem uma mudança nesse cenário eleitoral, nesse cenário político. Antes, São Paulo e Minas, que estavam juntos com essa hegemonia, eles vão virar adversários. São Paulo vai lançar a candidatura o Júlio Prestes, e essa nova aliança, essa nova configuração, vai lançar o Getúlio Vargas. Oi, gente. Boa tarde, né? Ou bom dia. Eu vou falar um pouco agora de como foram essas eleições, né? Depois de toda essa ruptura, de toda essa crise. As eleições ficou durante muito tempo funcionando da seguinte forma. O presidente que estava no poder, ele indicava um outro presidente que era do outro estado, entre São Paulo e Minas. Então, assim, eles revezavam o poder e todo mundo ficava feliz. Como a Natália explicou, tem uma ruptura, né? E o Washington Luiz, que era o presidente até 1930, ele indica um candidato paulista, o Júlio Prestes. E então, como era muito comum, o indicado do presidente ganhava. E foi exatamente o que aconteceu. Júlio Prestes vence a eleição e gera todo um conflito. E é importante a gente falar que os dois candidatos, Júlio Prestes representava a oligarquia cafeeira de São Paulo, né? E o Getúlio Vargas, ele não era tão ligado quanto os outros candidatos à oligarquia cafeeira, mas ele também fazia parte das oligarquias, né? Da oligarquia do Sul, e tinha contato com todas as outras. Então, não tem uma grande mudança nos candidatos. Você tem apenas candidatos representando as oligarquias, só que você tem uma crise entre as oligarquias, um conflito de interesses entre quem está no poder. Então você não tem uma ruptura com o sistema político, mas sim uma crise interna. Né? E isso gerava insatisfação na classe média. Né? A classe média urbana não se via representada nesse tipo de eleição, que acontecia há quase 20 anos. A gente tem, dentro de todo esse contexto, a chamada Revolução de 1930, para alguns outros historiadores, o golpe de 1930. Como o Lucas falou, você tem forte insatisfação popular com esse resultado da eleição. Como o Lucas também falou, a oligarquia representada pelo Júlio Prestes tinha muitos contatos.
Então, no primeiro momento, eles vão duvidar, em primeira instância, do resultado da eleição, que vai acarretar grande pressão política. No meio de todo esse contexto, você vai ter o assassinato de João Pessoa, que era o vice do Getúlio, da chapa do Getúlio Vargas, que não tinha nada a ver com questões políticas. Só que o Getúlio Vargas, de uma forma esperta, ele usa esse assassinato de forma a incentivar ainda mais essa insatisfação popular, de forma a conseguir mais apoio. Ele coloca como se o seu vice tenha sido assassinado pelo governo, e já foi provado que não tinha nada a ver. Só que o Vargas ele usa isso para conseguir apoio e conseguir, de forma mais forte, que a população apoiasse ele. Como a Natália já disse, o apoio popular a Vargas era grande. E além desse apoio, ele contava com outro apoio, que era o apoio dos tenentes, o movimento dos tenentes, o tenentismo. Né? O tenentismo tem diversos momentos, né? Começa lá em 1918, na revolta do Forte Copacabana, 18 do Forte e tal. Mas nessa época era um movimento consolidado que atraía bastante gente. E era composto dos militares de baixa patente, que são os tenentes, os oficiais de baixa patente, né? E eles tinham uma pauta de pensar na classe média urbana, né? Pensar sair um pouco dessa política oligárquica. Eles não viam um futuro nessa política oligárquica e pensavam em poder melhorar a vida urbana, melhorar as condições, né? Com educação, dentre outras coisas. E o Getúlio Vargas consegue atrair, né, se pondo contra essa oligarquia que está no poder, ele consegue atrair o apoio dos tenentes, que também eram contra essa oligarquia, e ainda, né, trazem um discurso do anticomunismo, né, que vai ser muito utilizado para esse governo. E o próximo tópico, né, é a junta militar, é a definição, né, para a gente puxar como começa o governo. Uma junta militar toma o poder, retira o poder do Washington Luiz, que era o atual presidente, antes do Júlio Prestes assumir, e entrega esse poder, o poder da presidência, a Vargas. Ou seja, a partir de um golpe, de uma pressão popular, do apoio militar dos tenentes, o poder é tirado da oligarquia cafeira de São Paulo e colocam na mão de Getúlio Vargas, que vai começar o seu governo. E é muito importante a gente ressaltar que esse golpe militar para colocar o Vargas no poder teve apoio popular. O Vargas, quando ele chega ao poder, ele é comemorado pela população. Então a gente agora dividiu para vocês as 3 fases do governo de Vargas: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. O governo provisório, a gente listou alguns tópicos importantes a serem pensados e debatidos. O primeiro tópico ele foi um governo de decretos. E como o nome já diz, ele é um governo provisório. Em tese, ele deveria ser um governo de transição. Nesse primeiro tópico, a gente tem leis trabalhistas, voto feminino e secreto e interventores, os tenentes. O primeiro tópico, as leis trabalhistas, o Lucas vai aprofundar um pouco mais lá na frente sobre a CLT. Mas o Vargas, a gente tem que pensar que tudo que ele fazia não era porque ele era bonzinho, ele pensava nos pobres. Tem aquela frase famosa que ele é o pai dos pobres, mas mãe dos ricos. Ele fazia coisas que trariam apoio popular, apoio da elite, qualquer tipo de apoio a ele. Então, as leis trabalhistas eram uma forma de conseguir apoio popular. Aí você tem o voto feminino e secreto. Por quê? A gente vivia, antes desse período, o coronelismo, que a gente pretende aprofundar na nossa próxima aula, sobre o século XIX. Então, você tinha um controle muito grande pelos votos, porque ele era voto aberto. Então, eu era coagida a votar nessa hegemonia política, nessa hegemonia econômica.
E como meu voto era aberto, não era secreto, se eu não fizesse o que eu era coagida, eu teria problemas. Então, a grande sacada do Vargas para ir contra isso, romper com essa política e atrair apoio, foi colocar o voto secreto. E outra coisa foi inserir o papel feminino na eleição. Não porque ele era a favor de causas feministas, não porque ele era a favor da mulher, porque assim ele teria apoio feminino. E apoio são mais votos. Apoio popular é maior carisma. O Vargas ele tem políticas populistas para atrair apoio para si. E interventores, por quê? Acaba sendo um dilema. Nossa, ele é tão bom, por que ele coloca interventores? Justamente por isso. Ele queria controlar todos os lados. Ele dá de um lado, mas tira do outro, sempre pensando no seu interesse maior. E pensando em todo esse contexto, né, de autoritarismo, pensando no lado dos interventores, né, de controle, e de todo esse apoio, você tinha São Paulo, que também teve um interventor lá, mas lá eles estavam completamente insatisfeitos com o governo de Getúlio Vargas, porque perderam essa hegemonia. Que São Paulo era o estado mais importante, que mais trazia dinheiro e tinha mais poder. E quando perde, não perde a eleição, mas tomam a eleição, São Paulo se sente sem o controle que ele tinha e tenta tomar esse controle ou fazer pressão para tomar esse controle com uma revolução constitucionalista de 1932, né, que buscava a Constituição, uma Constituição para sim ter o direito de pleitear uma eleição e conseguir assumir o poder novamente, já que Vargas tinha apoio de vários setores, né, vários cantos do país. E dos lemas é que sem essa Constituição viraria uma ditadura, né, o que aconteceu. Mas tentando atender um pouco a essa demanda, né, de diminuir essa pressão dessa associação do governo sem uma Constituição, ou um governo apenas por decretos, né, sem uma, uma aparência democrática, em 1934, o governo de Vargas lança uma Constituição, promulga a Constituição de 1934, que então começa o governo constitucionalista, que a Natália vai explicar para vocês como foi. Então, gente, após essa transição de governo provisório para constitucional, a gente vai ter uma polarização entre dois partidos. A IB, que é a Ação Integralista Brasileira, e a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora. Você vai ter como base para a ANL o Partido Comunista Brasileiro. Seu principal líder vai ser o Luiz Carlos Prestes, famoso pela coluna Prestes. E você vai ter um partido mais conservador, chamado integralista, do outro lado. Você vai ter uma tentativa de revolução comunista no Brasil, a chamada Revolução Vermelha de 35. Mas, como eu falei, é uma tentativa, como está ali, insurreição comunista. Existem teorias de que foi vazada essa informação. Então, quando o Luiz Carlos Prestes, junto com o seu grupo, eles tentaram fazer essa insurreição comunista, que tinha como principal objetivo tirar o Getúlio Vargas do poder, essa informação estava vazada. Então, quando foi tentar fazer, todo o governo já estava preparado e você vai ter o Luiz Carlos Prestes preso. E como resposta a essa ação fracassada, o Getúlio Vargas ele vai extinguir o partido, a ANL. Usando esse contexto, como eu falei lá no começo do nosso vídeo, o Getúlio Vargas ele é muito inteligente. Ele usa as situações para conseguir trazer mais apoio, para conseguir melhorar a sua imagem, para conseguir os seus objetivos.
como ele fez com o assassinato de João Pessoa, ele vai fazer com essa tentativa fracassada de revolução comunista. E volto a dizer, foi uma tentativa fracassada, que é o chamado Plano Cohen. O que é o Plano Cohen? O Plano Cohen, ele já caiu em algumas questões da UERJ e ele é muito importante a gente saber. O Getúlio Vargas, ele vai dizer que a inteligência brasileira interceptou uma carta comunista, que existia um plano comunista do Partido Comunista para tomar o poder. Posteriormente, foi descoberto, existem teorias, na verdade, que essa carta foi nada mais, nada menos do que uma própria invenção, uma própria criação do governo. Então, o que o Vargas fala? Olha, eu queria sair do poder, mas eu não posso sair. Existe um plano comunista para tentar tomar o poder do Brasil. O Brasil nunca pode ser vermelho. E aí ele fala, terei que ficar. E terei que ficar para poder controlar essa ação comunista, a gente precisa de um governo mais rígido. Traduzindo, ele instaura uma nova ditadura. Esse plano nada mais do que um próprio golpe do Vargas contra a população. E aí você vai ter o começo do chamado Estado Novo, que é a ditadura do Vargas escancarada, que o Lucas vai falar um pouco mais para vocês. O Estado Novo, esse nome Estado Novo, ele vem muito de uma criação do Vargas, né, de tentar se opor ao que era antes. Né? Ou seja, antes você tinha uma política oligárquica, você tinha uma república fracassada que não era de todos, né? Então ele usa esse nome de novo, ele traz a nomenclatura de República Velha, né, para trazer toda uma imagem, criar todo um cenário para que ele pudesse manter e conseguir apoio, né? E nesse Estado Novo, como era uma ditadura, ele fazia o que ele bem entendia ou o que ele queria, né? E uma das pregações desse Estado, desse governo, era o nacionalismo. Ele, em uma cerimônia oficial, ele queima todas as bandeiras estaduais, né, de cada estado, para simbolizar, para dizer que não existia mais essa diferença entre estados. Agora nós somos o Brasil, somos uma unidade nacional. Isso para trazer o apoio de todos os cantos. Né? E junto com essa narrativa, você tem a opressão dos opositores. Você tinha o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que ele era responsável por fazer a propaganda do Estado Novo, principalmente no rádio, que estava crescendo muito, através da imprensa, do jornal impresso, né, de todos esses veículos, para criar uma imagem de que o Brasil estava bem, que o Brasil estava crescendo, que o Brasil era gigante, o Brasil era forte. E esse mesmo órgão tinha uma outra função, que era de censurar tudo aquilo, censurar os jornais, tudo aquilo que é contra. Ou seja, você só tinha notícias boas e você só tinha elogios ao governo. Você não tinha nada indo contra, o que gera um ambiente muito favorável ao governo, né? Sem oposição. E você tem, por outro lado, o corporativismo, que a gente pode se assemelhar ao fascismo, né? Que é todo mundo tem que trabalhar para o funcionamento, para o pleno funcionamento da nação. Ou seja, você vai ter o empresário que ele vai cumprir a função dele, e você tem o trabalhador que vai cumprir a função dele. O empresário ganhando muito e o trabalhador ganhando pouco, mas cada um faz parte desse corpo único, né? E para isso você tem a CLT, que vai regular todo esse trabalho, vai tentar dar uma acalmada na insatisfação da classe mais baixa, né, trazendo alguns direitos,
mas com isso também vem o controle dos sindicatos. Ou seja, ao mesmo tempo que ele dá um pouco, ele puxa sem. Ele dá um pouco de liberdade no sentido econômico ou de garantias, mas também ele puxa no sentido da liberdade de expressão, de você dar a sua opinião, poder fazer algum levante, ou reivindicar mais direitos, ou ir contra algum direito que não esteja sendo cumprido. Então, aí você tem as duas faces do Estado Novo, todo um cenário e o que era realmente por trás, né? E agora que a gente já falou um pouco de cada parte é política, né? O movimento político desses 15 anos e um pouco antes do governo Vargas, a gente vai falar agora da economia. Uma das primeiras medidas econômicas, ou a medida mais importante do começo do governo, que ainda era o governo provisório, foi uma medida para conter a crise, ou seja, toda aquela crise gerada pela crise de 29 na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, de Nova York, foi, foram ações, né, do governo para poder ajudar os produtores. Ou seja, são três pontos. A compra das sacas de café, que, como a Natália disse lá no começo, era o principal produto de exportação do Brasil. No governo provisório, você tem uma das primeiras medidas, que é a medida para conter a crise de 29. A crise de superprodução, se você tinha muito produto para pouca demanda. Então, como Vargas vai tentar resolver essa situação? Ele vai comprar sacas de café, que era o principal produto de exportação do Brasil, vai comprar essas sacas dos produtores, ou seja, vai dar um pouco de dinheiro para eles, vai tirar esse estoque gigantesco que tinha de café e vai queimar essas sacas. Por que a queima dessas sacas? Porque assim você diminui a oferta do produto. Ou seja, se você tem menos produto, o produto vale mais. E assim, os produtores podem vender o que eles ainda têm por um preço razoável. E aí você gera a valorização do produto. Ou seja, você salva esse principal setor da economia dessa crise de superprodução, dando dinheiro do governo, né? Através dessas medidas. Além disso, um importante fator na economia é o início do processo de industrialização no Brasil. Como eu falei, a crise de 29 ela é muito importante para algumas ações do Vargas. A crise de 29 ela dá uma lição ao governo brasileiro de que a gente não podia estar tão dependente do capital externo. A crise de 29 ela mostra isso. A gente era dependente da venda de café e com a crise a gente tem um problema muito grande para gerir. E não se sabia se teria uma outra crise, por exemplo. Então, o nosso pensamento ele começa a mudar. Antes, a gente vai ter uma dependência muito grande de importação de material externo, do capital externo. Então, o que o Vargas começa a fazer? Ele começa a investir em indústrias de base, para que a gente tenha uma diminuição muito grande dessa dependência estrangeira. E é nesse momento que a gente tem a criação da Vale do Rio Doce, da Siderúrgica Nacional, que é a CSN, e da Eletrobras. Como eu falei, tudo que ele faz é pensado. Quando ele cria essas indústrias, além de ele estar acabando um pouco com essa dependência externa, ele também está gerando emprego. Ele está fazendo com que a economia melhore, atraindo mais apoio popular. Além disso, vai ter intervenção estatal, que é justamente tirar esse poder econômico das empresas de fora, das empresas que não são do Brasil, e colocar essa riqueza econômica na mão do governo. Vamos lá para a crise do Estado Novo. No primeiro momento, a gente tem que pensar no contexto externo.
Você tem acontecendo no mundo a Segunda Guerra Mundial. Olhando por um viés lógico, a gente vive no mesmo momento o Estado Novo, um caráter autoritário, um caráter fascista do Vargas. Então, a tendência, se o Brasil fosse apoiar alguma aliança, seria apoiar o eixo, formado pela Alemanha, pelo Japão e pela Itália, que tinham tendências fascistas, que eram fascistas. Só que aí é a grande contradição do Vargas que faz com que ele perca certo apoio popular. Como eu falei anteriormente, o Vargas estava investindo em indústrias de base. E os Estados Unidos vai chegar para o Brasil e vai falar: a gente vai investir na criação da CSN. E isso era muito bom para o Vargas. A gente não tinha muito capital para investir em tantas indústrias de base. Só que com isso, vocês têm que entrar na Segunda Guerra ao lado dos Estados Unidos. E o Vargas faz isso. O Brasil entra na Segunda Guerra ao lado dos Estados Unidos, que é o que a gente coloca como a política da boa vizinhança. Ou seja, existe uma contradição muito grande. O Vargas ele tem um caráter autoritário, fascista, e ele entra na guerra ao lado democrático, ao lado que luta contra o fascismo, o nazismo. Então, esse é um primeiro ponto que começa a fazer com que o Vargas perca credibilidade e apoio popular. Então fica bem insustentável, né, a permanência de Vargas no poder dessa forma. O Estado Novo não era mais viável no cenário internacional e para quem estava dentro do país também não era mais viável. E você tinha acabado de derrotar tudo aquilo que o Estado Novo era, só que na Europa. Então, dentro do Brasil, surgem várias movimentações, várias correntes para que isso fosse mudado. Né? Você tem o Manifesto dos Advogados Mineiros, que expressa sua opinião, que influencia bastante gente aí contra esse sistema autoritário do Estado Novo. E dentro desses movimentos você tem o queremismo. O queremismo é o quê? São pessoas, né, são cidadãos brasileiros que ainda querem o Vargas. Porque a gente tem que pensar que de 1937 até 1945, ou seja, durante 8 anos, você teve uma enxurrada de propaganda com a figura do Vargas. Ou seja, para a população, o Vargas era muito bom, mas a inconsistência reinava. Então, parte da população ainda vai querer o Vargas. Ou seja, a gente quer o Vargas, a gente aceita redemocratizar. A gente também não gosta desse sistema autoritário, mas a gente quer o Vargas no poder. Ou seja, o Vargas na redemocratização. Mas, além disso, você ainda tem o varguismo, né? O varguismo queremista, o queremismo do Vargas, que eles querem o Vargas de qualquer jeito. Essa propaganda foi tão eficiente e para eles não importa que é autoritário. Eles querem o Vargas. E tudo isso vai movimentar a situação política e o exército, o mesmo exército que coloca o Vargas no poder, lá em 1930, vai tirar o Vargas. Né? Aqueles tenentes que apoiaram Vargas, hoje tiram ele. Né? Porque toda aquela ameaça comunista foi se desfazendo durante o Estado Novo e os tenentes vão lá, que agora não são mais tenentes, né? Tiram Vargas do poder e instalam colocam Dutra, né? Presidente Dutra no poder, num caráter democrático.
nosso vídeo sobre Era Vargas. A gente espera que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer ponto, qualquer sugestão, fala com a gente pelo Instagram, curta os nossos posts, segue a gente no Instagram e manda para seus amigos.